Fala pessoal, bem-vindos a Aristo Start. Hoje na nossa aula aqui da pediatria a gente vai conversar um pouco sobre o fluxograma de reanimação neonatal. Eu quero te mostrar como, através do Pareto, da nossa tecnologia, você vai conseguir acertar a maioria das questões na sua prova. E isso vai te garantir que você escolha a sua residência médica ou que você passe ali na sua prova de revalidação. Olha só, como estudar reanimação neonatal, esse fluxograma de reanimação neonatal. Quando a gente olha para a referência bibliográfica, pelo método tradicional, você vai utilizar ali uma leitura vasta, extensa de um protocolo de reanimação que divide ali a criança em abaixo de 34 semanas ou maior ou igual a 34 semanas. A gente somar esses dois protocolos dá mais aí de 80 páginas. E a gente não quer que você perca tempo lendo todos esses documentos. Nosso objetivo aqui é te trazer um Pareto, aquilo que cai de fato na sua prova. Então olha só, a gente sintetizou, a gente trouxe para você aquilo que de fato você vai utilizar, tá joia? E não só isso, eu quero te mostrar como aplicar cada um desse conhecimento que a gente vai te oferecer aqui durante a nossa aula com o flashcard, com a questão, por exemplo, tá bom? A gente vai começar vendo um pouquinho de algumas questões e ao longo da nossa aula a gente vai apresentar o nosso mapa mental, os nossos fluxogramas e também os flashcards. Preparados? Vamos lá. A nossa primeira questão é uma questão da USP de Ribeirão Preto de 2020. Então olha só, aqui a gente vai entender o que de fato essa questão nos traz e qual é o Pareto, o conceito-chave dessa questão, o CCQ, que vai fazer com que você acerte esta e qualquer outra questão sobre esse tema. Então olha só, essa questão tem o seguinte enunciado. Você está durante o atendimento numa sala de parto e um recém-nascido é a termo parto vaginal com líquido amniótico meconial, espesso. Você nota que o bebê está cianótico, flácido e não apresenta movimentos torácicos. Eu tenho uma criança que acabou de nascer com estado geral comprometido. A gente sabe daquelas 3 perguntas iniciais que eu preciso fazer para esse recém-nascido. Então olha só, quando eu olho para o meu enunciado eu vejo que tem um bebê cianótico e flácido, um comprometimento do tônus muscular e da respiração. Pessoal, essa criança precisa ir para a mesa de reanimação neonatal. Isso todo mundo concorda. Joia? Então olha só, você leva imediatamente essa criança para a mesa de reanimação. A questão já te falou a sua conduta. Sobre fonte de calor radiante e realiza os passos iniciais do cuidado desse recém-nascido e a criança não melhora. A questão quer saber, olha só, frente a essa criança, com a frequência cardíaca abaixo de 60, qual é a conduta mais indicada nesse momento? Pessoal, isso que vai cair na sua prova. Eu tenho um cenário e frente a esse cenário, a questão vai ser bem objetiva. O que você vai fazer nessa situação? E para isso, eu preciso lembrar das 80 páginas do protocolo? Não, eu preciso lembrar daquilo que de fato é Pareto, daquilo que é importante na sua preparação. Então olha só as nossas alternativas. Letra A, iniciar a ventilação com pressão positiva com máscara, que é a nossa VPP. Letra B, intubação traqueal. Já vou intubar essa criança, está com a frequência cardíaca baixa, não está respirando, está cianótica, então eu preciso ter uma conduta. Letra C, realizar aspiração traqueal sob visualização. E letra D, iniciar massagem cardíaca. Pessoal, ao decorrer da nossa aula, a gente vai ver que a medida principal, que a grande maioria das questões cobra, é sobre a ventilação com pressão positiva. Então, eu avaliei a criança, ela respondeu não para uma daquelas 3 perguntas que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Eu preciso conduzir essa criança para a mesa de reanimação e fazer os passos iniciais. Se essa criança não melhora, ventilação com pressão positiva. Eu não posso pular etapas, então eu preciso ir passo a passo em relação ao fluxograma. Tudo bem? Então,
A resposta dessa questão é a letra A, iniciar ventilação com pressão positiva com máscara. Então, o CCQ, o conceito-chave aqui dessa questão, era lembrar que após os passos iniciais, se o recém-nascido mantém ali uma frequência cardíaca menor que 100 ou tem apneia, respiração irregular, pessoal, eu preciso fazer uma ventilação com pressão positiva, que é a VPP. Então você entendeu como que a prova, a banca conversa com você, te dá um cenário e você precisa ali, de fato, definir a sua conduta. Vamos ver mais algumas questões. A próxima questão é da PUC do Rio Grande do Sul, uma questão de 2021. Recém-nascido a termo não vigoroso, com líquido amniótico meconial. Apresenta respiração irregular e frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos. Após o manejo inicial pela equipe médica, ou seja, já fiz tudo ali, os passos iniciais, e a criança continua com frequência cardíaca abaixo de 100. E aí ele quer saber qual é a conduta imediata para essa criança. Eu nem vou discutir as alternativas. A gente sabe que a medida para essa criança, o primeiro passo, é ventilação com pressão positiva. Tudo bem? Esse é o modelo e ele se repete em várias bancas do Brasil. Então, quando eu capito a mensagem ali do que é Pareto, do que é de fato importante para a sua prova, pessoal, você consegue acertar boa parte das questões. Então, letra A, iniciar ventilação com pressão positiva. Duas coisas importantes. Uma coisa importante, na verdade. As duas questões que a gente iniciou a discussão, ela coloca que a criança tem um líquido meconial, mas isso não é mandatório. E não só isso, a gente vai ver mais à frente que isso não muda a minha conduta, o meu passo a passo em relação à condução do fluxograma dessa criança. Tudo bem? Então, o CCQ dessa questão também era, após os passos iniciais, se o recém-nascido apresenta frequência cardíaca abaixo de 100, respiração irregular ou em apneia ou gasping, eu preciso fazer a minha ventilação com pressão positiva. Tudo bem? Mais uma questão da USP São Paulo de 2021. Tem um cenário e nesse cenário a gente tem a seguinte descrição. Recém-nascido, sexo feminino, termo, tem peso adequado para a idade gestacional. É filha de uma mãe primigesta de 31 anos. Não houve nenhuma intercorrência no pré-natal. Foi feito parto cesáreo devido ao sofrimento fetal agudo. O RN nasceu em apneia, cianótico e hipotônica. Essa criança nasceu muito ruim. Foi levado à mesa de reanimação com fonte de calor, onde foi secado, estimulado e teve a via aérea retificada. Evoluiu com respiração irregular e presença de 8 batimentos cardíacos no período de 6 segundos. Após monitorização da frequência cardíaca e da saturação, iniciou a ventilação com pressão positiva com FiO2 de 21%, ou seja, em ar ambiente. Até aqui, esse passo a gente discutiu. Uma criança que nasceu ruim, eu fiz ventilação com pressão positiva, eu encaminhei essa criança para a mesa de reanimação e após isso, ela não tinha melhora, frequência cardíaca baixa, respiração ali irregular, eu fiz uma ventilação com pressão positiva, certo? Estão comigo? Após 30 segundos da VPP, o RN apresenta uma respiração regular, frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto e está saturando 70% no membro superior direito. A questão quer saber, de acordo com as diretrizes de reanimação neonatal de 2022, qual é o próximo passo? Pessoal, essa é uma outra realidade da prática. Eu tenho um paciente que respondeu à ventilação com pressão positiva. Isso é maravilhoso, isso já aconteceu comigo. Estava lá na sala de parto, criança nasceu muito ruim, respiração irregular, a gente colocou ali, fez os passos iniciais, não melhora, VPP salva vida. E aí, qual é a conduta depois que essa criança melhora? Fiz a VPP e ela respondeu. É isso que a questão quer saber. Então olha só, letra A, suspender a VPP e manter o paciente
em ar ambiente. Letra B, rever a técnica da VPP e a vedação adequada da máscara com a face. Letra C, manter a VPP, mas aumentar a oferta para 50%. Letra D, realizar a intubação orotraqueal para a ventilação. Pessoal, o que confunde aqui nessa questão? Quando ele coloca no enunciado que a saturação é de 70% no membro superior direito, a gente fica um pouco desconfortável. Mas eu tenho que lembrar que aqui eu avalio a saturação de um bebê que está em transição da circulação fetal para a circulação aí normal, habitual. Então eu tenho que lembrar de qual é o nível esperado, qual é a saturação que eu espero para essa criança. Então, se ela está respirando de forma regular, tem saturação dentro daquele valor esperado, e se ela já tem uma frequência cardíaca ali maior que 100, eu posso tranquilamente suspender a VPP e deixar essa criança ali em ar ambiente. Tudo bem? Então, o CCQ da nossa questão era justamente: se após 30 segundos de VPP o RN apresentar frequência cardíaca maior que 100 e respiração regular espontânea, a gente vai suspender a ventilação com pressão positiva, a VPP, com tranquilidade. Tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima questão. Então, olha só, você recepciona um recém-nascido pré-termo de 33 semanas. Parto vaginal por trabalho de parto pré-termo não inibido. O RN nasce com respiração irregular e é levado ao berço aquecido. Então, comece a fazer os passos iniciais para essa criança, tudo bem? Depois dos passos iniciais de reanimação, o RN mantém uma respiração irregular e uma frequência cardíaca de 90. Qual é a conduta mais adequada? Pessoal, não tem dúvida que é iniciar a ventilação com pressão positiva. Mas aqui a gente tem duas alternativas que colocam essa opção. E aqui que está a pegadinha dessa questão. Vem comigo. A gente falou que tem uma diferença entre os protocolos abaixo e acima de 34 semanas. O bebê da nossa questão é um RN de 33 semanas. Então, guarde aí no coração, anota no papelzinho do lado. Criança abaixo de 34 semanas, eu inicio a minha VPP com a FiO2 de 30%, não de 21% ou em ar ambiente, como a gente faz para as crianças maiores ou igual a 34 semanas. Ficou claro para vocês? Então, quando eu venho avaliando essas alternativas, a gente vê que a melhor alternativa que cabe para essa questão é justamente a letra B, certo? Então, olha só, CCQ. Bebê abaixo de 34 semanas, com frequência cardíaca abaixo de 100 ou com outro fator, apneia, respiração irregular, eu preciso começar a minha VPP e lembrar que a FiO2, no caso desses pacientes, é de 30%. Joia? Então, a gente tem aqui essa informação importantíssima, idade gestacional desse bebê. Prematuros, abaixo de 34 semanas, eu vou começar com FiO2 de 30%. Eu vou começar com FiO2 de 30%. Vocês gravaram, tudo bem? Vamos lá, nossa próxima questão, uma questão de Minas Gerais, terra boa, sobre reanimação neonatal. Assinale a alternativa correta. Olha só, primeira afirmativa, o RN a termo. No RN a termo, se necessária a ventilação, ela deve ser iniciada com FiO2 de 30%. Pessoal, a gente acabou de conversar que se é um bebê nascido a termo, ou seja, nascido ali no período adequado, né, acima de 37 semanas, aqui é a definição de a termo, mas a gente sabe que eu posso começar com FiO2 de 21% a partir de 34 semanas, tá bom? Então, primeira afirmativa é errada. Segunda afirmativa fala assim, ó, a posição do RN durante a reanimação deve ser com hiperextensão
do pescoço. Pessoal, não, se eu hiperestender o pescoço da criança, eu dificulto ali a nossa passagem de ar, isso vai piorar o quadro dessa criança, tudo bem? Letra C, a massagem cardíaca, ela está indicada após a VPP com RN intubado com manutenção de frequência cardíaca menor que 60. Então, a gente vai entender ali quando a gente for discutir os passos do fluxograma, justamente esse ponto. Eu começo ali a minha VPP, encaminhei a criança para a mesa de reanimação, ela não melhorou com os passos iniciais, comecei a VPP, a criança não responde, chequei a técnica, a criança não foi bem, considerei intubação orotraqueal, estou intubando, a criança não melhora por nada, massagem cardíaca. É isso que coloca, né, essa questão, e junto com isso eu tenho aqui uma frequência cardíaca abaixo de 60. Então isso, todo esse contexto me faz escolher a alternativa C como correta. Joia? Letra D, está contraindicada a via intraóssea para a administração de medicamentos. Não, na pediatria, vocês sabem, né? Essa não é a via preferencial do recém-nascido, a gente prefere fazer uma administração via cateterismo umbilical, certo? Mas não há uma contraindicação absoluta. Então, CCQ dessa questão é justamente, massagem cardíaca está indicada se a frequência cardíaca for menor que 60 após 30 segundos de VPP com cânula traqueal e técnica adequada. Tudo bem? Agora eu vou apresentar para vocês o nosso mapa mental, uma ferramenta que vai te ajudar muito durante a sua preparação. Então, pessoal, mapa mental, coloca aí para vocês, a gente vai discutindo passo a passo esse mapa mental. Então, olha só, lembra das 3 perguntas que eu falei que a gente vai utilizar frente ao recém-nascido? Então, olha só, você está na sala de parto, você foi convidado para recepcionar um recém-nascido. A família muito feliz, todo mundo esperando por esse momento, mas você, pediatra, ou você, estudante de medicina ou recém-formado, está lá tremendo, esperando aquela criança. Qual é a sua conduta? Então, eu vou primeiro pensar em 3 perguntas iniciais. Essa criança tem mais ou igual a 34 semanas? Ela está respirando ou chorando? Ela tem um tônus bom ali em flexão? Então essas 3 perguntas iniciais, ela deve ser feita para todo recém-nascido. Tudo bem? Se eu tenho uma resposta boa para essas 3 perguntas, a criança vai para o colo da mãe e aí ela faz ali todo aquele quadro inicial que a gente sempre incentiva. Então, aleitamento materno na primeira hora, eu vou avaliando junto com isso a vitalidade de forma contínua. Então, RN junto à mãe, se eu respondo sim para todas as 3 perguntas. Tudo bem? Agora, olha só, se eu respondi não para qualquer uma dessas 3 perguntas iniciais, né? Então, a criança não é mais, não tem idade gestacional maior ou igual a 34, ou ela não está respirando ou chorando, ou ela não tem um bom tônus e flexão, não para qualquer uma dessas 3 perguntas. Eu vou conduzir essa criança para a mesa de reanimação neonatal, tá bom? E na mesa de reanimação neonatal eu tenho os passos iniciais, que é prover calor, secar o corpo e fontanela, posicionar a cabeça em leve extensão. Então, a gente não vai fazer uma hiperextensão. Aspiro as vias aéreas se necessário e tudo isso tem que ser feito em 30 segundos. Sala de parto, recém-nascido, passos imediatos. Tudo bem? Vou sempre ali avaliando a vitalidade de maneira contínua. Tudo bem, pessoal? Nesse momento inicial, se a frequência cardíaca dessa criança ela está abaixo de 100, a criança não está respirando ou não está chorando, esse é o momento que vocês ficam desesperados. Gilbert, eu não sei o que fazer. Qual é a minha conduta frente a essa criança que tem uma frequência cardíaca abaixo de 100, tem ali uma respiração irregular, não chora, está gaspeando,
é aquilo que a gente conversou, é o nosso Pareto, que é ventilação com pressão positiva. Essa é a sua primeira medida ali após os passos iniciais, se não há uma resposta favorável, tá bom? Então, o que a gente conversou é acima de 34 semanas, né, maior ou igual a 34 semanas, ventilação com pressão positiva em ar ambiente, FiO2 de 21%. Ali, para aqueles bebês abaixo de 34 semanas de idade gestacional, FiO2 de 30%. Joia? Gilbert, fiz a minha primeira VPP, não estou vendo melhora. Se falhou a primeira VPP, opa, eu preciso checar a técnica. Se eu estou fazendo de forma adequada, correta, se está bem acoplado a máscara a face do meu paciente, se o tamanho está adequado, checo a técnica. Tudo bem? Ponto importante em relação àqueles bebês que nascem com hérnia diafragmática. Essa é uma contraindicação à ventilação com pressão positiva. Tudo bem? Então a gente tem aquele fluxograma da reanimação neonatal. Recapitulando, desde o nascimento eu vou ali conversar com a mãe, ver a anamnese, fazer uma avaliação global desse período ali pré-natal, se a mãe tem sorologia adequada, quantas consultas foram feitas, se há uma comorbidade, algum outro fator que possa influenciar sobre o parto, e aí a gente já faz as 3 perguntas iniciais, né? Gestação maior ou igual a 34 semanas, respirando ou chorando, tônus bom em flexão, eu consigo ir montando o passo a passo do nosso protocolo de reanimação neonatal. Se a gente responde não, tá? Recapitulando, coloca a criança na mesa de reanimação fazendo todos aqueles passos iniciais, tá joia? Avaliando sempre frequência cardíaca e a respiração. A gente vai ver mais à frente que a frequência cardíaca, já vou adiantar logo para vocês, é o nosso principal parâmetro da reanimação neonatal. Quando eu oferto uma VPP, eu quero que aumente a frequência cardíaca. Então, a minha avaliação de se a criança está respondendo ou não às medidas que eu estou fazendo é se eu tenho um aumento, uma resposta em relação à frequência cardíaca. Tudo bem? Coloquei aqui embaixo para vocês aquele valor de saturação-alvo. Lembra? Então, eu olho para o tempo de minuto de vida que essa criança tem para ali ter uma ideia de qual é a saturação que eu espero. Tá bom? Então, olha só, continuei, fiz as medidas iniciais, fiz a VPP, a criança continua com a frequência cardíaca baixa, não melhorou. A gente revê a técnica e considera uma intubação orotraqueal para essa criança. Joia? E aí, o que eu vou reavaliando? Frequência cardíaca. Pessoal, se fiz tudo isso, considerei intubação, a criança continua com uma frequência cardíaca menor que 60, é aquilo que caiu lá na nossa questão. A gente vai considerar de fato a intubação e, se persistir, a gente vai iniciar a massagem cardíaca. Tudo bem? Outro ponto importante é considerar lá nessa fase final a adrenalina endovenosa e também a administração de volume para essa criança. Então vamos entender um pouco em relação a essas medicações, a essas drogas que a gente pode utilizar aqui no nosso fluxograma de reanimação neonatal. Então olha só, medicações se após 1 minuto de massagem cardíaca com frequência cardíaca menor que 60. Então a droga de escolha é a adrenalina, tá bom? Ela pode ser administrada endovenosa ou ela pode ser administrada endotraqueal. 2 vias possíveis de administração, tá? As vias mais preferenciais, tá? Cateterismo umbilical ou intraóssea, tá joia? Ah, mas a gente pode também fazer endotraqueal? É uma possibilidade. Então, endovenosa, 0,02 miligramas por quilo, endotraqueal, 0,10 miligramas por quilo. Quando a gente considera hipovolemia, uma possibilidade de hipovolemia, o bebê está super pálido, os pulsos fracos, não respondeu às medicações iniciais,
volume para essa criança, muito cuidado, que é um recém-nascido, soro fisiológico, 10 ml por quilo. Essa é a nossa expansão da pediatria. Então, se eu tenho um bebê de 3 quilos, 30 ml de expansão, muito pouco, mas suficiente para a gente conseguir ali preencher o intravascular dessa criança. Perfeito? Então, esse é o nosso fluxograma de reanimação neonatal. Agora eu quero te convidar a aplicar um pouco dos seus conhecimentos do que a gente discutiu aqui na nossa aula. Vou te apresentar a nossa ferramenta que é o flashcard. Durante a sua preparação, você vai conseguir fazer uma revisão espaçada, inteligente, com base em todos os nossos materiais e uma ferramenta fundamental para que você revise de forma rápida e eficiente é o flashcard. Então, olha só, o primeiro flashcard é o seguinte, qual o objetivo da ventilação com pressão positiva? Você olhou para aquela criança, eu preciso fazer VPP, eu quero que aumente a frequência cardíaca. Então, aumentar a frequência cardíaca acima de 100 e retomar a respiração espontânea, rítmica e regular. Joia? O próximo flashcard é, qual é o principal parâmetro que determina a indicação e a eficiência da reanimação neonatal? A gente conversou sobre isso, que é a frequência cardíaca. Mais um flashcard, o que fazer inicialmente se, após a VPP, que é a nossa ventilação com pressão positiva, por 30 segundos a frequência cardíaca ela continuar abaixo de 100. Opa, esse é o momento que eu vou checar a técnica. Eu vou rever se de fato eu estou aplicando todas as técnicas necessárias para que haja uma eficiência na minha ventilação com pressão positiva. Perfeito? Então, olha só, mais um. Após o início da massagem cardíaca, devemos considerar o acesso venoso. E aí ele quer saber qual a melhor escolha na reanimação neonatal é o cateterismo umbilical. Joia? Lembra aí, neonatal umbilical. Mais um, qual é a técnica de massagem cardíaca em recém-nascidos? Então, aquela técnica mais eficiente é a técnica dos 2 polegares. Pessoal, essa foi a nossa apresentação aqui na Aristo Start, esse momento inicial sobre o nosso fluxograma de reanimação neonatal. Você conheceu o flashcard, conheceu as questões e como elas caem nas suas provas. E não só isso, a gente se apresentou o nosso mapa mental, que vai ser o seu companheiro aí durante a sua preparação. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até já!